A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E como falei no vídeo passado, hoje nós daremos continuidade falando sobre o que diz a Declaração Doutrinária Batista da Convenção Batista Brasileira sobre o final dos tempos. Porque, se vocês lembrarem, no nosso último vídeo eu falei sobre pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. E disse que o nosso documento doutrinário não fecha a questão sobre esses elementos. Contudo, vamos fazer a leitura do mesmo e perceber qual dessas propostas de interpretação sobre o final dos tempos estaria mais próxima à nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E dentre todos os artigos da nossa declaração doutrinária, o tema do final dos tempos ele vai aparecer. E nós vamos lendo então artigo por artigo, percebendo que cada um dos artigos pode esclarecer sobre a visão batista da Convenção Batista Brasileira sobre o final dos tempos. E para isso a gente vai utilizar esse texto aqui, Pacto e Comunhão, Documentos Batistas, texto da Convenção Batista Brasileira, que traz a nossa declaração doutrinária, dentre outros textos que fazem parte dessa coletânea aqui. O primeiro artigo da nossa declaração doutrinária é sobre as Escrituras Sagradas. E na mesma existe um elemento que trabalha, reflete sobre o final dos tempos. Quando vai dizer o seguinte, que as Escrituras Sagradas, ela revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Então a gente percebe aqui nesse argumento que no mundo helênico existia uma perspectiva de que a história ela era cíclica, Quem nunca ouviu isso, a história é cíclica, Então, essa é uma perspectiva helênica de entendimento sobre a história. Contudo, na visão judaico-cristã, a história não é cíclica. A história, ela avança. Ela teve um início e terá o seu final. E é isso que o nosso documento está dizendo que a Bíblia, ela revela o destino final do mundo. A história avança, ela avança e avança para um final, ela terá um fim. Essa história, como nós a concebemos aqui, ela terá um fim. E diz que a Bíblia também revela os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Então, essa história que avança para o fim, ela, nesse final, terá um julgamento. E a Bíblia revela os critérios pelos quais Deus irá julgar. Então nós temos dois elementos aqui. Olha, a história avança, ela tem um final, e nesse final da história haverá um julgamento. Então já temos aqui dois elementos sobre o final dos tempos no nosso primeiro artigo, que trata sobre as Escrituras Sagradas. Em seguida, os nossos artigos doutrinários vão falar sobre Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E vai falar que esse Deus, ele é, dentre outras coisas, juiz e Senhor da história. Então essa história que avança para um fim possui um Senhor, que é Deus. Deus é o Senhor dessa história. E aquele julgamento que nós teremos no final, e que a Bíblia revela os critérios como será realizado esse julgamento tem um juiz. Deus é o juiz e Senhor da história. Então, o juiz desse julgamento final é o próprio Deus. E continuando falando sobre Pai, Filho, no ponto que vai falar sobre o Deus Filho, vai dizer o seguinte, que o Deus Filho, Jesus Cristo, ele está à destra do Pai. Então, ele encontra-se entronizado à destra do Pai e exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Continuando, vai dizer que ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Então a gente percebe aqui dois elementos. Primeiro, que Jesus encontra-se à destra do Pai. Ele está à destra do Pai. E mais à frente vai dizer que ele voltará visivelmente. Então, a crença na volta de Cristo é uma crença cristã.
que é aqui ratificada. Nós cremos que Jesus voltará visivelmente a este mundo com poder e glória. Para quê? Aí o texto diz: para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Então, o texto está dizendo que nesse final da história, Jesus voltará. E quando Jesus voltar, é que ocorrerá o julgamento. Então, perceba, na perspectiva da nossa declaração doutrinária até aqui, existe uma história que avança, Deus que é o Senhor dessa história, a Bíblia revela os critérios como Deus julgará no final dos tempos, e esse julgamento ocorrerá quando Jesus voltar. Ele voltará visivelmente a este mundo com poder e glória para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Então, quando Cristo voltar, ocorrerá a consumação da obra redentora iniciada por ele. Então perceba, por mais que a gente afirme que na nossa declaração você não encontrará dizendo assim: os batistas creem no pré-milenismo, os batistas creem no pós-milenismo, os batistas creem no amilenismo, a gente perceberá que algumas proposições feitas por essas correntes acabam não se adequando à nossa declaração doutrinária, ou seja, naquilo que os batistas creem, né? Então perceba, por exemplo, o pré-milenismo vai dizer que Cristo volta uma segunda vez, como diz a nossa declaração, mas o pré-milenismo não vai dizer que Cristo volta para consumar a sua obra, volta para julgar. Ele vai dizer que Cristo volta, e nessa volta ocorre em duas fases. Uma primeira fase de forma invisível, né, um arrebatamento secreto da igreja. Posteriormente, inicia-se então um período de grande tribulação com o anticristo. Cristo então tem a sua segunda fase de retorno, né? A segunda fase da segunda volta de Cristo, em que Cristo volta então, estabelece o milênio, e ele governa aqui na terra com Israel, um governo político nesse mundo. E posteriormente então Satanás traz uma rebelião contra o governo de Cristo, Cristo vence Satanás, e então nós temos o juízo e temos novos céus e nova terra. Essa é a visão pré-milenista. Então, para o pré-milenista, Cristo não volta para, como diz a nossa declaração, julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Ele volta para arrebatar a igreja, volta para instaurar o milênio, e só lá no final do esquema pré-milenista é que ocorrerá o julgamento final. Então, a gente percebe que esse argumento ele não encontra espaço, na minha perspectiva, nesse ponto da nossa declaração doutrinária. Quando diz que ele voltará visivelmente, não é de forma secreta, ele voltará visivelmente a este mundo, em grande poder e glória, para julgar os homens e consumar a sua obra redentora, né? Então a gente percebe que nesse sentido o pré-milenismo se afasta. Um pré-milenismo dispensacionalista, né? Que é a forma como a grande maioria dos nossos irmãos pentecostais e neopentecostais compreendem a questão do final dos tempos. Então não se aproxima essa visão daquilo que a nossa declaração doutrinária diz. E continuando, quando vai falar sobre o Deus Espírito Santo, diz que ele opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente para o dia da redenção final. Então, a mesma coisa, apontando um dia da redenção final e o Espírito Santo como sendo o selo do crente nesse sentido. Mais um elemento que fala sobre o final dos tempos. Continuando, vai falar sobre o homem e vai dizer que seu espírito procede de Deus e para Deus retornará. É um elemento simples que todas as visões comungam dessa perspectiva. Após, fala da morte e que diz que o homem está sujeito à morte e à condenação eterna por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem está sujeito à morte e à condenação eterna. Então, novamente, a gente retorna à questão do final dos tempos, de um julgamento final. Mas não para aqui, né? Tem uma boa notícia. Tem uma notícia boa de esperança, de salvação. E o próximo artigo fala sobre a salvação. E em relação à salvação, vai dizer que o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Então, pela obra redentora de Jesus, aqueles que nele creem têm a vida
eterna. E continuando, vai falar que essa salvação, ela se desdobra em alguns elementos, que ele vai chamar aqui na nossa declaração doutrinária de regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então esses elementos fazem parte do tema, do artigo salvação. E sobre a regeneração vai dizer que aquele que crê em Cristo é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno. Então, novamente, o tema do final dos tempos, do castigo eterno, ele aparece aqui. Após falar sobre a justificação, a santificação, e quando vai falar sobre a glorificação, eu acho interessante, porque a glorificação ocorrerá quando? Justamente nesse momento escatológico do final dos tempos, quando vai dizer que a glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, da felicidade dos que são remidos pelo sangue de Cristo. Então, esse momento final, escatológico de final dos tempos, a gente chama de glorificação. Quando então estaremos junto com Cristo, com os nossos corpos, glorificados, assim como também esteve aqui entre nós Cristo, com um corpo glorificado após a sua ressurreição. E ele diz que com ele nós ressuscitaríamos também. Ele é a primícia dos mortos que ressuscitaram. Em seguida, vai falar nossa declaração sobre o reino de Deus. E aqui eu acho importante a gente parar um pouquinho para falar sobre o reino de Deus. Porque, de certa forma, quando falamos sobre o milênio, nós falamos sobre o reino de Deus, Ou seja, de alguma maneira, como falamos, aqueles que são amilenistas, o reino de Deus, o milênio, já está realizado, ocorrendo em nossos dias, desde a obra de Cristo, a epifania, a sua vinda, até a parousia. Nós vivemos o reino de Deus, já presente, mas ainda não consumado. A consumação, como nós lemos, ocorrerá num episódio, num momento futuro. Já os pós-milenistas vão entender que no futuro existirá um momento em que essa influência do cristianismo na sociedade possibilitará um ambiente de paz, um ambiente de justiça, E após esse momento, onde a sociedade vai ser regida pelos valores do reino de Deus, Cristo voltaria. É a visão pós-milenista. E a pré-milenista, ela já vai entender que não, que o milênio ocorrerá no futuro após todos aqueles eventos que nós já falamos aqui: arrebatamento, tribulação, anticristo, volta de Cristo, estabelece o milênio. Então é um evento futuro, Então vamos ver o que diz a Declaração Doutrinária Batista sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim o reino invisível nos corações regenerados, que opera no mundo, ou seja, esses corações regenerados têm influência nas suas ações, nas suas atitudes, opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. A consumação do reino, ou seja, o reino já está no coração das pessoas que creem em Cristo. O reino já está entre nós. Mas a consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos remidos de Deus. Então percebam aqui que na perspectiva da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o reino de Deus está entre nós, no coração daqueles que creem em Cristo, nas vidas transformadas por esse Cristo. Assim como o próprio Jesus falou, que o reino de Deus estava entre nós, no meio de nós, dentro de nós, enfim, o reino já se faz presente na nossa realidade e será consumado no futuro. Quando? Quando Cristo voltar. Cristo voltar, então, o reino será consumado. Mas uma consumação que, como nós lemos aqui, não é um reino desse mundo. O reino de Deus é um reino invisível, ele é espiritual. Não é um reino político nesse mundo, conforme diz a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, voltamos aqui novamente. Na proposta pré-milenarista, pré-milenista, ela vai dizer que no futuro será estabelecido um reino político aqui na Terra. E a nossa declaração doutrinária não diz isso.
Ela diz que o reino de Deus está entre nós e que quando Cristo voltar, ocorrerá a consumação quando? Novo céu e nova terra será estabelecido. Então perceba, na visão da nossa declaração doutrinária, o reino de Deus já está entre nós. Cristo volta, ocorre a consumação. Como lemos anteriormente, ele volta e com essa volta, com a consumação, nós temos o julgamento final, o juízo final, correto? E então novo céu e nova terra estabelecido, ou seja, a consumação do reino de Deus, onde nós poderemos habitar agora de forma glorificada, como lemos anteriormente. Então, por mais que a nossa declaração não diga exatamente no que creem os batistas em relação ao milênio, se é pré-milenista, se é amilenista, se é pós-milenista, a gente percebe que a perspectiva pré-milenista encontra dificuldade aqui novamente, como encontrou lá atrás. Aqui encontrará novamente, porque para a nossa declaração, o reino de Deus não é um reino político, um reino deste mundo. Como Cristo mesmo disse, o meu reino não é um reino deste mundo. Né? Ou seja, Cristo disse isso. E a nossa declaração doutrinária segue aquilo que Cristo havia então dito já nas páginas do Novo Testamento. Continuando, fala sobre a ceia do Senhor e novamente vai falar que a ceia do Senhor e o batismo, né? Fala que o batismo simboliza a ressurreição dos gemidos que ressuscitarão no futuro, que já ressuscitaram hoje espiritualmente quando creem em Cristo, né? Nasceram de novo, né? Mas também aponta para uma ressurreição final, no final dos tempos. Então há um elemento escatológico aqui. E vai falar sobre a ceia, que a ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo. Então, novamente, a volta de Cristo aqui mencionada e relacionada com os elementos, né, as ordenanças do Senhor, o batismo e a ceia. Então, olha só, está permeada a nossa declaração doutrinária de argumentos escatológicos de final dos tempos. E ela continua falando sobre outros elementos aqui. Eu vou adiantar por conta do nosso tempo aí de vídeo para conseguirmos compartilhar sem dificuldade, e vou chegar num ponto aqui que é interessante da gente pensar, que é lá no finalzinho, quando vai falar sobre justos e ímpios. O último artigo da nossa declaração doutrinária, o artigo de número 19, justos e ímpios, e vai dizer o seguinte, vou ler aqui novamente e vamos gastar um tempinho aqui. Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Então perceba, voltamos ao elemento que já discutimos. A história avança e terá um momento final. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo. É nisso que creem os batistas da Convenção Batista Brasileira. Jesus voltará pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Já falamos sobre isso. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Então, com a volta de Cristo visível, não arrebatamento secreto, mas com a volta de Cristo visível, né? Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Então, aqui mais um elemento que fica distante da perspectiva pré-milenarista, né? O pré-milenarista vai dizer, na visão dispensacionalista clássica, claro, vai dizer que haverá um arrebatamento secreto da igreja. E aqui não diz isso, diz que ele virá visivelmente, é bem claro o texto. Em cumprimento de sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal e visivelmente. Em poder e glória, os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Então, quando Cristo voltar visivelmente, ocorrerá a ressurreição, o arrebatamento e, como nós já falamos, o juízo final e todos os demais eventos escatológicos que porão fim à história como a concebemos e estabelecerão novo céu e nova terra. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através dessas é que se manifestarão os frutos da fé ou da incredulidade. Então, o julgamento final. Cristo volta com a volta de Cristo. Ressurreição dos mortos, arrebatamento, juízo final. Tudo ocorrendo a partir da volta de Cristo. Os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, que nós já falamos, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Então, a visão que a nossa declaração doutrinária traz sobre o final dos tempos
é bem simples, né? Vivemos já o reino de Deus que está entre nós, né? Mediante aqueles que se entregam a Jesus, que têm a sua vida conduzida por Cristo. O reino de Deus está entre nós. Ele será consumado no futuro. O já e o ainda não. Consumado quando? Com a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ocorrerá arrebatamento da igreja, ocorrerá ressurreição, ocorrerá juízo final e será estabelecido novo céu e nova terra. Então a visão batista é essa, uma visão mais simples sobre o desencadeamento, né, dos eventos escatológicos do final dos tempos, e nessa perspectiva a visão pré-milenarista dispensacionalista, né, o dispensacionalismo clássico, que é doutrina para os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, a gente percebe que ela não está de acordo, digamos assim, com a perspectiva da Declaração Doutrinária Batista, da Convenção Batista Brasileira. E aqui entra um elemento interessante, né? Porque, por mais que, às vezes, o documento doutrinário diga algo, o que a gente percebe de fato é que a maioria das pessoas, seja por influência dos livros, né? Quem aqui nunca leu, já ouviu falar dos Deixados para Trás, aquela série de livros? Quem nunca assistiu o filme Deixados para Trás, né? Que traz a perspectiva próxima, né, do dispensacionalismo clássico, pré-milenarismo, né? Por influência também das amizades, dos amigos. Quantos irmãos queridos eu tenho que são pentecostais, neopentecostais, e que eu amo esses irmãos, e que eles são dispensacionalistas, e por meio da influência, às vezes, você acaba assimilando esse pensamento também. Ou, seja pelas músicas, né? Você liga a rádio evangélica para ouvir a rádio evangélica, e as músicas que você ouve estão ali falando da doutrina dispensacionalista. Por quê? Porque para as igrejas pentecostais, em sua grande parte, e as igrejas neopentecostais, em sua grande parte, o dispensacionalismo clássico, o pré-milenarismo, ele não é uma visão teológica, simplesmente. Ele é doutrina. Ele é doutrina. Então, para a pessoa, aquilo ali é verdade revelada de Deus. Então, para ele é doutrina. E acaba que, por estarmos nesse ambiente de majoritariamente reflexão pré-milenarista, dispensacionalista, a gente às vezes acha que essa é a única visão, a única perspectiva. E às vezes a gente acha que essa é a visão batista também. Porém, no vídeo de hoje, eu trago uma inquietação, né? Uma provocação para você que está me assistindo, a perceber que, como falamos na aula passada, essa não é a única visão. Existe o amilenarismo e o pós-milenarismo. É que, conforme a nossa declaração doutrinária batista, o pré-milenarismo dispensacionalista clássico possui algumas dificuldades para dialogar com o que afirma o nosso documento doutrinário. Quem não é batista segue a sua visão da forma como a sua consciência entende, conforme a sua fé lhe indica, e isso é honesto, é legítimo, problema nenhum. Agora, falando para a primeira igreja batista no Andaraí, né, e para você que me assiste, entendendo que falo numa perspectiva batista, para os batistas, o pré-milenarismo, ao meu ver, parece que encontra algumas dificuldades. E eu deixo então a reflexão para você. Leia os documentos batistas, se você é batista, o documento da nossa declaração doutrinária batista, e perceba, à luz das linhas de interpretação, por mais que a gente não feche questão, e eu não quero aqui fechar questão qual é a visão teológica correta, porque para os batistas isso não é uma perspectiva doutrinária assim a ser defendida, os batistas creem dessa forma, mas os elementos que nós afirmamos dão uma indicação de pelo menos aquilo que nós não cremos. Pelo menos daquilo que nós não cremos. Faça essa reflexão, faça essa análise, coloque aí nos comentários o que você acha, o que você não acha, e vamos crescer no conhecimento do nosso estudo bíblico sobre o Apocalipse e escatologia, amadurecendo um pouco mais a nossa fé. E na aula de hoje nós falamos sobre o que diz os nossos documentos doutrinários. Porque, após uma grande argumentação, muitos perguntam: tá bom, pastor Rodrigo, mas o que diz o que dizem os batistas? No que creem os batistas, pastor Rodrigo? Normalmente essa pergunta que me fazem sempre. E no que nós cremos, pastor Rodrigo? Bom, então eu falei várias linhas aqui, várias perspectivas, várias compreensões, e trouxe então para a primeira igreja batista no Andaraí a visão batista conforme a nossa declaração doutrinária. Tá bom? Então,
Que Deus a todos abençoe. Semana que vem a gente dará continuidade às nossas reflexões, voltando agora à leitura do livro do Apocalipse, como estávamos fazendo até aqui. Abrimos um parêntese para falar qual é a visão batista, porque é o que todo mundo me pergunta, e semana que vem voltaremos na nossa leitura e comentário sobre o estudo bíblico acerca do livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da primeira Igreja Batista no Andaraí. E que Deus te abençoe.